Brincar é coisa séria. É o nome da atividade que o CAISM e o Departamento de Psiquiatria da Unifesp estão organizando para comemorar o Dia de Saúde Mental. E nada mais importante, né, que o núcleo Bebês com Sinais de Risco, que pertence ao Departamento de Psiquiatria, está ligado ao CAISM, e que atende criança de 0 a 3 anos, tentando minimizar danos na saúde mental ou prevenir problemas na saúde mental, que participe dessa atividade, conversando com vocês um pouco sobre as estratégias que uma equipe multidisciplinar usa, né, para fazer o seu trabalho com os bebês nesses primeiros 3 anos de vida e que apresentam riscos na sua saúde mental e que, via o brincar, né, essas estratégias solucionam problemas, realizam modificações no curso do desenvolvimento desses bebês, favorecendo todos os seus ritmos de desenvolvimento e de saúde mental. Então, hoje nós temos uma equipe multidisciplinar que gostaríamos que vocês conhecessem e que vai nos falar, vamos tentar conversar com vocês rapidamente sobre algumas estratégias e o olhar de cada uma. O olhar da terapeuta ocupacional, da musicoterapeuta, da fisioterapeuta, da fonoaudióloga, né? Enfim, e eu, como psicanalista, coordenando a equipe, temos o prazer, né, de trazer para vocês essas contribuições e reflexões. Teremos primeiro a Pérsia, né, a nossa terapeuta ocupacional, e vamos conversando. Tá bom. Então, vamos lá. Eu queria só apresentar a Margarida aqui, que nós vamos trabalhar com a Margarida, tá? Então, brincar, na realidade, é divertir-se, é entreter-se com objeto ou atividades, é sensação e é distrair-se, é prazer. Isso é o mais importante, porque se a gente não tem prazer, a gente não consegue brincar, tá? Normalmente, ele pode ser sensorial, neuromuscular, cognitivo, quando pequenininho. Depois, repetitivo, ele tem que repetir o tempo inteiro. Ele explora, ele imita, ele interpreta, faz uma diferença entre a realidade e a fantasia, e o progresso consecutivo do desenvolvimento é o brincar propriamente dito. Bom, então, o que a gente vai ver agora... Um segundo só, Ixi, o que aconteceu? Tá bom. Então, os estímulos sensoriais são coisas muito importantes. Quando o bebê nasce, ele nasce, e a primeira coisa que é feito, ele é colocado no seio da mãe ou no peito da mãe. A mãe pode simplesmente tocá-lo e o bebê vai se ajeitar no colo da mãe. Isso é muito importante. Pode ser que o bebê ache que é esquisito, então ele pode ficar mais tenso ou menos tenso. E, com isso, vai tendo um diálogo entre mamãe e bebê. Texturas diferentes são extremamente importantes para o bebê, porque é com texturas diferentes que ele vai conhecer tudo através do seu corpo, através da sensação do tato. Então, às vezes, ela pode dar banho com sabonete, outra vez lavar só com a mão, outra vez com uma esponja, outra vez com um veludo, um lenço ou outra coisa qualquer. Muito importante é toda a visão do neonato. Como é que uma mamãe conversa com o neonato? Oh, Margarida, como você é lindo! Como você é linda! Olha, eu estou mais ou menos a 25 centímetros da cabeça dela.
porque é aí que ela consegue me enxergar melhor. Se eu estou muito longe, jamais vi uma mamãe falando longe com o bebê, porque ele não enxerga, tá? E o que ele é capaz de fazer quando ele acaba de nascer? Ele é capaz de imitar o que a mamãe está fazendo. E olha, a mamãe pode fazer assim: a, ó, e a Margarida é capaz de simplesmente seguir e olhar e imitar ó. Obviamente, eu estou fazendo um movimento que eu sei que a Margarida sabe fazer, né? Segmento visual é muito importante, não só segmento visual do rosto da mãe, que é muito importante, mas também com outros estímulos para ela poder gostar de olhar outros lugares além de só a mamãe, né? Aos 3 meses de idade, mais ou menos, o bebê tem uma convergência visual. Quando ele tem a convergência visual, a visão se desenvolve muito rápido. Ele consegue ver detalhes melhor, ele consegue ver... Então, quando ele está deitado, ele tenta bater no objeto, alcançar o objeto, e isso é muito importante para o desenvolvimento dele. E ele vê que, quando ele bate, o objeto mexe, aí ele vai bater de novo, o objeto vai mexer, e assim por diante. Então, ele repete essa movimentação inúmeras vezes, tá? E a outra coisa que é muito importante é a audição. Quando a primeira coisa que o bebê ouve é a voz da mãe. Oh, Margarida, como você é linda, como você é linda. E a Margarida vai virar para mim. O papai vai chamar a Margarida, ela vai virar mais tarde para o papai. E o papai não tem que ter ciúmes da mãe. Isso acontece realmente porque a Margarida ouve muito mais a voz da mãe do que a voz do pai, tá? E outra coisa que nós vamos estimular é com chocalhos diferentes e assim por diante, que isso vai estimular toda a parte de audição. Então, repetição é muito importante para a gente aprender a brincar. Brincar de barriga para cima é um negócio que todo bebê faz, e todo bebê, em geral, tem um móvel pendurado aqui no berço. E o bebê vê o móvel e olha para o móvel. Quando ele tem 3 meses, como eu falei para você, ele vai tentar alcançar. Então, aquele móvel que estava lá em cima, o que a mamãe faz? Abaixa o móvel. Ninguém, não está escrito em livro nenhum. Simplesmente o bebê ensinou a mamãe que, para ele poder alcançar, ela precisa abaixar o móvel. Outro jeito de brincar é de lado, que é muito importante também, certo? E ela pode brincar com móvel e outra coisa, e barriga para baixo. Barriga para baixo é muitíssimo importante, porque aqui ela pode ver, primeiro ela estimula toda a parte posterior do tronco, ela levanta a cabeça, ela tem um outro tipo de visão, e ela tem muito prazer em ficar assim. Muitos bebês não gostam de ficar assim, porque os pais nunca põem. Então, nós podemos colocar esses bebês, em vez de assim, deitar o bebê em cima da mamãe ou do papai, aqui no colo. E aqui ela está de barriga para baixo, podendo olhar. Ai, Margarida, você está tão bonita, você está tão linda. E ela levanta e abaixa a cabeça. A mamãe está deitada na cama e ela fala com a Margarida. O papai também está deitado desse jeito, certo? Então, com 3 meses, a criança ela alcança o objeto, com 4 meses ela vai pegar o objeto. E agora nós vamos ouvir as nossas colegas para continuar a brincadeira. Obrigada, Pérsia. Nós tivemos agora a contribuição da nossa terapeuta ocupacional, que trouxe aquilo que muitas pessoas desconhecem, que o bebê e o seu cuidador, né, executam brincadeiras fundamentais para esse desenvolvimento e esse psiquismo começarem a se constituir. Agora a gente tem a contribuição da Rosana, nossa musicoterapeuta.
Bueno, meu nome é Rosana Ojeda, sou musicoterapeuta e na intervenção em musicoterapia eu acho fundamental poder pensar, por um lado, que a criança entra em um momento de protagonismo, de começar a poder pasar de un momento pasivo a un momento activo, así como también promover encuentros en la musicalidad, a partir de ofrecer las condiciones necesarias para iniciar, para continuar y sustentar aquellas producciones sonoro, corporales, musicales, creativas, que serán escutadas como un discurso sonoro y como un discurso singular. Esto va a promover momentos de diálogos y de posibles desdobramientos y transformaciones de lo que él tiene para decir en forma sonora, así como también creatividad. En este camino que uno lo va a favorecer en la construcción de lo que sería un sí mismo. Ve ya a los adultos en un momento en una posición de ficar más disponibles, atentos, sensibles, creativos, para estos encuentros que favorecen justamente la constitución psíquica y todo lo que tiene a ver con el desenvolvimiento, fundante del desenvolvimiento, ¿no? Vera quería pensar en estaba lembrando un ejemplo, por ejemplo, que uno inicia, ¿no?, una música o una actividad sonora en donde uno puede hacer un silencio y esperar a producción de la crianza y colocarla dentro del discurso sonoro, aunque sea un movimiento así, ¿no? Na, 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 y ahí e a criança, aquela coisa que a criança pode fazer, seja O, seja A, seja um gesto, tomarla dentro del discurso y hacer con eso, digamos, una producción en el encuentro. Isso aí, Rosana. A nossa bebê, né, se constituindo a partir desse diálogo com a mãe e seus primeiros sons, já produzindo músicas, né? O bebê nasce brincando com a música, né? E a dupla se forma cantando, brincando. E dançando. Dançando, né? Porque a dupla, como a gente diz dentro da psicologia e da psicanálise, que o bebê e a mãe, quando estão bem integrados, é tão sintônico que parece que estão dançando um tango, né? Eles estão brincando, o brincar está desde o nascimento, e quando não está bem isso, que nós entramos com intervenções para que essa dupla consiga dançar esse tango, ou pelo menos dançar bem. O tango, Vera, o tango que es una co-construcción creativa, porque se va construyendo y se va improvisando en el momento, no ten pasos, ten ellos, pero no ten pasos que tienen que ser sí o sí feitos. Es una co-construcción. Bom, obrigada, Vera. A Juliana, nossa fonoaudióloga. Ju? Olá, estão me ouvindo bem? Então, né? Sim. Bom, eu acho que por meio do brincar, a criança pode ir construindo o seu lugar no mundo. Acho que desde que ela nasce, ela aprende na relação com o outro, com a pessoa que está cuidando dela, com a mãe, depois com os tios, depois com os avós, e depois com os pares semelhantes. Ela vai construindo um jeito de existir, um jeito de estar no mundo, né? Então, se a gente for pensar na linguagem, na construção da linguagem, eu, como fonoaudióloga, consigo enxergar na criança pequenininha, desde que ela nasce, de que maneira que ela vai estabelecendo essa relação, que primeiro é muito corporal, depois ela começa a ser envolvida por sons, e depois ela passa a ser mediada pelas palavras.
Então, o brincar dá sustentação para essa criança no mundo, né? Ela vai dando contorno, assim, vai segurando essa criança no mundo, até que ela possa falar. É lógico que quando ela fala, ela passa a brincar também. Aí, mais, né? De um jeito diferente, de uma maneira mais criativa, e aí fazendo imaginando um futuro para ela, né? Então, primeiro, ela no corpo, ela vive aquilo que ela pode quando ela nasce, muito corporal. Depois passa a ser sonoro e depois passa a ter palavras e com essas palavras ela passa a imaginar um futuro onde ela possa existir. Então, o brincar permeia, na verdade, a vida da criança até quando a gente fica adulto. Depois a gente passa, enquanto terapeutas, a continuar brincando, a gente arruma um jeito de brincar, né? Acho que os adultos também brincam, menos que as crianças, mas sempre é algo que permeia a vida do ser humano, né? Algo que vai nos acompanhando ao longo da vida. Então, acho que isso é importante, desde pequenininho, desde que nasce. A Tessia deu exemplos, a Rosana deu exemplos, a Vera também, a Maia também vai dar, de como que nessas pequenas relações que a criança vai estabelecendo com a mãe, que é uma brincadeira de faz cosquinha, a criança responde, brinca, a criança quando está começando a comer papinha, joga a colher no chão, a mãe pega, então é sempre mediado com o outro, né? Desde pequenininho. E é engraçado que quando eu me lembrei de um exemplo agora dela, que eu acho que é importante, que a peça deu tanto, mas que o bebê está lá sendo amamentado, e aí ele começa a não querer mamar mais tanto, né? E começa a fazer graça. E a mãe nomeia aquilo, ele está brincando, já não quer mamar mais. Agora não é mais fome, né? Ele está com vontade de brincar. E é por isso. E aí, desde ali, vai se construindo um brincar, que é um jeito da criança estar no mundo, né? Porque é o jeito que ela vai sendo suposta por aquela pessoa que está cuidando dela, né? E acompanha a criança. E em termos de linguagem, só para finalizar, para frisar aquilo que eu disse, acho que a construção da fala, uma criança que consegue construir um lugar a partir do qual ela fala, a gente não pode esquecer que a gente fala com o outro, para o outro e sobre o outro, né? E isso a gente constrói com o brincar, né? Desde pequenininho. A gente também brinca com o outro. Então, é nessa relação com o outro que a gente tem a base para o que a gente chama de matriz dialógica, né? O que é uma matriz dialógica? É essa conversa que a gente vai fazendo com o outro depois mais velho. Então, para nós que somos terapeutas, o brincar é um lugar privilegiado de intervenção e a gente valoriza o brincar, né? Acho que é isso, é um lugar privilegiado de intervenção. É isso, Vera. Tem mais? Quando tu falaste em planejar o futuro, né, eu estava lembrando que é aquilo que nós colocamos com o simbolismo, né, o faz de conta, quando a criança começa a brincar de faz de conta. E a partir daí começam as identificações e essa construção, né, do sonhar dele a respeito dele mesmo e das pessoas que convivem com ele. Então, nós que trabalhamos com 0 a 3 anos, o nosso, digamos, objetivo básico é ajudar a criança que não está nesse desenvolvimento, né, podendo simbolizar ou fazer trocas que levem a essa simbolização. Nós fazemos intervenções para favorecer essa relação de encontro, que a Rosana falou, né, e promover esse mundo simbólico. Maia, contigo. Oi, Vera. Bom, vou falar um pouquinho do que é o brincar, muito do que vocês falaram, mas para mim o bebê ele brinca desde que ele nasce, né? Ele faz o vínculo e ele conhece o mundo através da brincadeira. Então, desde que ele nasce, a primeira brincadeira, que nem a Juliana falou, é essa brincadeira com o peito da mãe. Então, ele brinca com o seio, ele brinca com os olhares, com a mãozinha dele, com o leite, né? O leite que vem dentro da boca, que ele cospe para fora da boca. E esse dentro e fora, ele continua ao longo da vida brincando de maneiras diferentes. A brincadeira que todos os pais fazem, né? Cadê? Achou? Que todo mundo faz. É o princípio da brincadeira, né? De presença e ausência dos pais, para a criança poder entender esse tempo, minha mãe tá, minha mãe não tá, eu tô, eu não tô. Isso também vai indo ao longo do tempo.
de formas diferentes. Então, todo esse início, que é muito do colo, depois é muito importante que essa brincadeira ela fique no chão, com a barriguinha para baixo, né? Que o bebê fique no chão. A barriga para baixo é Tem gente que tem medo, que fala, ai, será que vai ficar bom? Mas é super confortável para o bebê. Na verdade, é a posição mais confortável para o bebê, porque ele protege todos os orifícios do bebê, né? Ele fica muito protegido, tanto que todos os reflexos o bebê só tem de barriga para cima, né? De barriga para baixo, ele consegue controlar os reflexos dele. E aí, ele consegue ir se desenvolvendo aos poucos. E o desenvolvimento, ele se dá né, psiquicamente e no corpo junto. Então, aos poucos, o bebê ele vai apoiando os braços, levantando a cabeça, conseguindo virar, desvirar. Ele consegue girar em torno de si, se empurrar para trás, ficar em 4 apoios, sentar, por fim levantar. Então, toda essa trajetória, né, da movimentação do corpo, ela se dá junto com o desejo de brincar, né? Todo o desejo pelas cores, pelos cheiros, pelas texturas, pelo ambiente que cerca ele. Então, quem são os adultos que estão chamando ele para o mundo, que estão mostrando para ele como é gostoso estar, como é gostoso ouvir as músicas, né? Que nem a Rosana falou, os sons que ele vai começando a ouvir. Tudo isso faz ele ter desejo de se movimentar cada vez mais, de ir mais longe. E as brincadeiras, elas vão ficando mais desenvolvidas, porque o corpo vai levando o bebê mais longe, e também a brincadeira vai ficando, que nem você falou, vai ficando mais envolvida, que ela fica simbólica, ela fica imaginativa, né? E essa brincadeira imaginativa, ela faz a criança, que é tão importante, ela entender como funciona o mundo. Então, aos poucos, ela vai brincando de ser a mamãe, de ser a filhinha, de brincar, de matar, de morrer, de renascer, de fazer coisas que ela não pode fazer na vida real, ela vai entendendo o funcionamento do mundo através da brincadeira. Né? E isso tão importante, e isso se torna a linguagem da criança, né? Quando ela consegue mostrar o que ela pensa, como que é o dia a dia dela através da brincadeira, a gente, os adultos, as pessoas que cercam ela, conseguem entender um pouquinho do que ela está passando. E por isso que a gente usa a brincadeira para intervir, né? Para estar com eles, para poder conversar com eles, porque é assim que eles se comunicam com o mundo, mostrando através da brincadeira o que se passa na cabeça. E por isso o brincar é o que eu acredito, ele desenvolve o corpo e a mente ao mesmo tempo, de forma saudável. Muito bom, Maia. Bom, nós tentamos... Quer falar alguma coisa? Acho que sim, acho que é importante. Isso que a Maia falou no final me lembrou algo importante, né? Uma criança que está brincando, ela está bem, ela está saudável. Né? Eu acho que o brincar, né, brincar de fato, né? Tanto que a nossa intervenção é para ajudá-los a brincar, muitas vezes, né? Porque isso não está posto. Então, acho que tem a ver com isso, né? Um jeito de estar no mundo, né? Ela constrói um corpo para estar no mundo, ela constrói uma fala para estar no mundo, um jeito de ser, um jeito de agir, um jeito de brincar, né? A criança que não brinca está doente, ela está doente ou física ou psiquicamente. Né? Então, por isso que esse brincar é fundamental para todo o desenvolvimento e a vida psíquica. Então, nós tentamos comemorar o Dia da Saúde Mental falando do nosso trabalho de intervenção para favorecer a saúde mental. Né? E gostaria de lembrar uma outra coisa importantíssima, né? Em termos do brincar, que nós falamos dentro da psicologia, da psicanálise, que o ideal, que o adulto, né, que a vida chega, o sujeito que chega na vida adulta, que ele venha do brincar ao trabalhar. Né? O adolescente comece a trabalhar de uma forma gradativa com o brincar. E se o adulto consegue, no seu trabalho, se sentir brincando, é quase o ideal de saúde mental. Né? Que a gente possa trabalhar um dia todo, estar cansada, mas tem a sensação que a gente brincou muito. E é isso que a gente queria mostrar para vocês hoje, nessa rápida exposição, né? Que devemos buscar, né, esse prazer, né? A Maia falou no desejo. Se a criança não se desenvolve como um ser humano que é portador de um desejo de buscar, explorar o mundo, que ele pôde aprender com esses cuidadores dele, por ser amada e estimulada, né? E por estar bem com o seu desenvolvimento, se ele não tem esse desejo, ele não vai explorar. E se ele se constituiu nesse desejo,
ele vai explorar o mundo com o mesmo prazer que esse bebê, como a Pérsia mostrou, explorou o rosto da mãe, explorou os objetos em torno dele. Então, convocados todos a brincarem com todas as crianças que puderem. Muito obrigada, em nome da equipe. Obrigada. Obrigada. Obrigada.